Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Já passamos bastante tempo na primeira parte do capítulo 3. Nós começamos a tratar daquilo que nós temos chamado de apologética ou defesa da fé, a partir do versículo 13 de 1 Pedro 3, e hoje nós continuamos nessa temática. Por isso a leitura será dos versículos 13 até o fim do capítulo, 1 Pedro 3, 13, e a mensagem será da segunda parte do capítulo, do versículo 15 e o versículo 16. 1 Pedro 3, a leitura é a partir do versículo 13 até o fim do capítulo, e a mensagem na metade do versículo 15 até o versículo 16. Essa é a palavra da salvação. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia, dia de santa adoração, dia de santo descanso. Já tivemos a oportunidade de entrar na Tua presença bendita hoje pela manhã, e agora o Senhor nos traz de volta para mais uma vez ouvirmos a Tua palavra. Ó Deus, fala conosco, que possamos ouvir a Tua voz. As ovelhas ouvem a voz do pastor e respondem de acordo com a Tua vontade. Ó Senhor, nos ajuda a entender a nossa responsabilidade como aqueles que precisam e devem defender a fé, não pela fé em si, mas para a honra e glória do Cordeiro e para a salvação daqueles que ainda se levantam contra a sã doutrina e contra o próprio Senhor. Tende misericórdia de nós. E se há alguém aqui nessa noite que ainda se levanta veementemente contra o Cordeiro, que essa pessoa hoje seja vencida, que o Senhor demonstre a ela o seu poder, e ela possa então passar a adorar o Cordeiro na beleza de sua santidade. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir esse texto e a aplicá-lo em nossas vidas, pelo Teu santo poder e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, o Cordeiro Santo que nos traz a paz,
é que nós oramos. Amém? Amém. O cristão deve responder ao ataque do incrédulo, atacando a posição do incrédulo em seus fundamentos. Ele deve desafiar as pressuposições do incrédulo, perguntando se o conhecimento é mesmo possível, dada a perspectiva e hipótese do incrédulo. O cristão não deve ficar na defensiva, para sempre construindo respostas atomísticas para uma infindável variedade de críticas incrédulas. Ele deve, por vezes, tomar o ataque e mostrar que o incrédulo não tem nenhum lugar inteligível para permanecer, nenhuma epistemologia consistente, nenhuma justificação para um discurso significativo, para predicação ou argumentação. A pseudo-sabedoria do mundo deve ser reduzida à tolice. Se você achou que esse texto teve palavras difíceis de se entender, ou difíceis de se aplicar, eu gostaria de mostrar para você que isso é um resumo maravilhoso daquilo que 1 Pedro 3, principalmente o versículo 15, nos apresenta, que na teologia é chamado de apologética pressuposicionalista. Nomes difíceis, palavras complicadas, para mostrar algo bem simples, que todos os crentes são chamados a fazer, que é defender a fé cristã. Esse trecho é tirado do livro Always Ready, Sempre Prontos, que obviamente flui aqui desse versículo, de um autor e um apologeta chamado Greg Bunsen. Nós não precisamos ficar com medo dessas questões teológicas. Nós não precisamos achar que isso está reservado apenas a teólogos ou aqueles que se dedicam exclusivamente ou mais profundamente à teologia. Eu escolhi essa citação de propósito, não apenas para trazer um resumo adequado da apologética bíblica, mas para mostrar a vocês que vocês são inteligentes o suficiente, não apenas para entender esse texto, ou obras nesse sentido, mas para colocá-los em prática, sabendo que ao fazer isso, estarão aplicando o que nós veremos nessa noite. Vocês estão prontos? Vocês estão preparados? Então lembrem-se que vocês precisam estar. É exatamente nesse sentido que nós nos lembramos então que os versículos 13 até a primeira parte do versículo 15 nos chamam a uma atitude de coragem. Pedro diz claramente: não vos amedronteis, não fiquem alarmados. O mundo aí fora nos dá muito medo. Nossos professores, que parecem saber muito mais do que nós, nos dão medo. Outras doutrinas ou falsas doutrinas nos dão medo. Se formos honestos, nós vamos responder nessa noite que não estamos tão preparados assim para defender a fé cristã, mas precisamos estar. E devemos lançar fora esse medo então, toda essa falta de coragem. E Pedro começou a nos ensinar que isso passa então, no começo do versículo 15, pela santificação de Cristo como Senhor em nossos corações. Em outras palavras, ele está dizendo: não temam a homens, temam ao Senhor. Ele está citando Isaías 8. Ele estava falando, ou lembrando que lá o profeta Isaías diz ao povo para não temerem os assírios, para não temerem aqueles que eram inimigos de Deus, mas para santificarem ao Senhor dos exércitos, sabendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e é a forma como nós temos coragem de enfrentar as várias doutrinas contra a Escritura deste mundo. Nesse sentido, nós continuamos hoje então a ver o que é apologética.
E nós vemos então que todo cristão é chamado para defender a fé cristã. Todo cristão. Eu insisto, dos menores até os mais experientes, todo cristão é chamado para defender a fé cristã, atacando a fé do ímpio, para que este também se converta. Olha que interessante. É isso que Pedro mais uma vez vem nos lembrar. A apologética não é meramente defender a fé pela fé, mas é uma ferramenta então para que nós possamos anunciar o Evangelho, a verdade de Deus, para que o maior inimigo da fé cristã se torne um súdito do Rei Jesus. Como eu falei na primeira mensagem, nessa sessão, apologética é evangelismo, o evangelismo é a apologética. Se você é chamado para dar testemunho da sua fé, você é chamado para ser um apologeta. Em primeiro lugar, então, no versículo 15, na segunda metade, nós vemos aqui então o que é apologética. O que é apologética pressuposicionalista? O Bansi já nos deu uma dica. Nós precisamos atacar os incrédulos em seus fundamentos, desafiar as suas pressuposições. Se uma pressuposição não for bíblica, ela não é válida. Aquele argumento cai por terra, ele inevitavelmente se autodestrói. O que é apologética então? O versículo 15 nos ensina. Ele começa dizendo assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Essa parte nós já vimos. E continua: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A primeira expressão aqui: sempre preparados. E é isso mesmo que o texto está dizendo. Às vezes não dá tempo de chamar o pastor. Às vezes não dá tempo de chamar o teólogo de plantão. Às vezes não dá tempo porque Deus quer mostrar que essa é a sua responsabilidade também. Às vezes você pode aproveitar uma oportunidade e levar uma pessoa que está desafiando a sua fé ao pastor, a uma pessoa mais experiente, que vai ter talvez mais condições de responder àqueles questionamentos. Mas aqui a ideia de sempre preparados é para mostrar o desafio que você tem. Se você nessa noite cantou ao Senhor, se você nessa noite se lembrou de que a sua salvação é pela graça somente, então o desafio é seu. Isso demonstra então o quanto você deve ser um estudante dedicado à fé cristã. Não apenas uma fé cristã de forma geral, mas é um estudo constante, uma dedicação constante, por que não a sua fé? Por que você crê no que você crê? O que é, por exemplo, aquilo que as pessoas chamam de confissão de fé? Você tem conhecimento da fé cristã desde a era apostólica, passando ali de século em século, e homens e mulheres se levantando para defender a fé, e juntamente então com suas batalhas, credos e confissões e catecismos são formados para que você entenda e estude e saiba por que você crê no que você crê. Sempre preparado significa isso. Por quê? Inevitavelmente, a expressão, então, está ligada a um desafio. Sempre preparados para responder. E aqui a tradução do português não nos ajuda muito. Eu estou falando em apologética, e se a tradução aqui fosse um pouco mais literal, você leria: estando sempre preparados
para dar uma defesa, para fazer uma defesa. A palavra no original é apologia, que no português é apologia. Apologia às drogas é uma defesa das drogas. Apologia a isso ou aquilo é você defendendo por meio de argumentos aquilo que você crê ser verdadeiro ou correto. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, essa palavra, que significa obviamente defesa, ela significa defesa geralmente num contexto de tribunal, ou seja, é apresentar uma resposta ou uma defesa a uma acusação. Ela é extremamente forense ou jurídica. Não é por acaso que Pedro está utilizando essa palavra aqui. Ele poderia usar uma outra expressão, ele poderia chamar o crente a esse desafio de defender a fé, falando outras coisas, mas ele de propósito escolhe a apologia. E existe um texto, pelo menos um, que tem uma referência direta a isso. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Versículos 12 a 14. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Qual você acha que é a palavra aí no grego para o verbo responder? Fazer apologia, fazer uma defesa. E vejam como essa linguagem de Jesus Cristo, ela se parece muito com aquilo que o discípulo Pedro está usando lá agora, para ensinar outros discípulos o que o mestre ensinou para eles aqui. Não fiquem preocupados com o que haveis de responder. No versículo 15 existe uma razão para isso. Jesus diz: porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Naquele momento da revelação bíblica, havia algo extraordinário que nos nossos dias não acontece mais. Em outros textos, Jesus dizia que o Espírito Santo daria àqueles homens as respostas, as defesas exatas que eles precisavam dar. Isso não acontece mais hoje. Nós já entendemos que a obra do Espírito Santo na era apostólica teve várias manifestações de sinais, prodígios, de maravilhas, inclusive essas coisas, para manifestar fins específicos, especialmente a autoridade da palavra e a autoridade do mensageiro. Mas hoje nós continuamos tendo o mesmo Espírito Santo, mas uma diferença enorme. O que aqueles discípulos tinham naquele momento era incompleto. Nós temos hoje toda a palavra de Deus escrita e preservada para nós, e o mesmo Espírito então que dava a eles a resposta e a defesa exata. Então nós, mais do que eles, temos a responsabilidade e o privilégio de não nos preocuparmos, porque na hora o Espírito Santo vai usar o conteúdo bíblico que nós temos para dar a resposta e a defesa da nossa fé. Mais uma vez vem a pergunta: estamos preparados? Diante desse desafio, como é que você se sente
ao imaginar que talvez nessa semana, ou na faculdade, ou no emprego, ou num debate político, você tenha que defender a fé cristã. O seu primeiro pensamento é evitar essas coisas? O seu primeiro pensamento é, talvez eu saia correndo porque eu não sou uma pessoa de disputa? O seu pensamento ainda é, vou chamar o meu irmão mais velho que entende de teologia para poder me ajudar. Claramente Jesus está nos falando que o seu objetivo é encarar de frente e responder e fazer a defesa de todo aquele que pede razão da esperança que há em você. É exatamente essa a sequência das expressões aqui. Você deve estar sempre preparado para dar uma defesa a todo aquele. É isso que 1 Pedro diz. A todo aquele. E eu creio que todas as pessoas aqui hoje já tiveram pelo menos uma oportunidade de testemunhar a respeito da sua fé. Ou ficaram calados, ou fizeram um péssimo trabalho, ou até tiveram êxito. Mas isso é uma coisa que acontece, ou pelo menos deveria acontecer, de forma cada vez mais constante. Quando a santidade de Cristo se manifesta em nossas vidas, nós como que atraímos inimigos da cruz de Cristo, para que eles continuem desafiando a nossa fé e tentando talvez nos desviar do caminho. A todo aquele, não diz respeito apenas aos que estão fora da igreja. É óbvio que aqui no contexto todo, Pedro está enfatizando isso. Tanto é que o propósito, como nós veremos no segundo ponto, é a conversão, é a transformação daquele inimigo. Mas a todo aquele aqui, apesar da ênfase sermos que estão fora da igreja, ela também inclui uma apologética que eu chamo de apologética interna. Ou talvez, na teologia, para nós entendermos até a palavra como ela era usada no passado, hoje ela perdeu um pouco o seu sentido, é a apologética polêmica. Quando você ouve polêmica na igreja, você acha que aquilo já vai causar alguma divisão, é uma pessoa difícil e complicada, que está trazendo um assunto que não deveria ser tratado ali, porque vai gerar alguma intriga. Mas os crentes então, principalmente depois da era apostólica, eles lidavam com polêmicas. Você vai ver então os credos sendo formados a partir de polêmicas na igreja. Foi um presbítero, o presbítero Ário, que desafiou a divindade de Jesus Cristo. Esse presbítero então, num concílio específico, precisou ser desafiado. Os crentes verdadeiros precisaram defender a fé e dizer: Jesus Cristo é Deus. Polêmica. Talvez você diga, mas se esse presbítero chegou a essa conclusão, então ele não era um crente verdadeiro. Talvez. Mas você conhece muitos crentes verdadeiros hoje que desafiam a sua fé. Tem um crente muito famoso hoje, eu creio realmente que ele é crente, ele é até pastor, é muito famoso, Paul Washer. Ele diz que o batismo infantil, por exemplo, é o bezerro de ouro da reforma protestante. Como é que você se sente quando um pastor famoso diz isso a respeito de algo que é tão precioso para nós, porque nós cremos que isso é bíblico? Talvez ele tenha se arrependido, talvez ele não tenha medido as palavras, mas ao dizer isso ele está falando: todo presbiteriano, ao batizar seus infantes, ele é tão idólatra quanto o povo de Israel quando criou o bezerro de ouro para adorá-la e Yahvé de forma errada. Você está preparado para botar o Paul Washer no seu devido lugar? E percebam então que todo aquele vai incluir sim situações dentro da igreja,
Porque nós temos, infelizmente, muitas denominações e muitas divisões por várias razões. E a nossa preparação, então, diz respeito à defesa da fé cristã internamente, por aqueles que ainda não entenderam exatamente o que significa uma fé cristã totalmente bíblica, e obviamente todo aquele vai envolver o que está fora da igreja. Mais uma vez, eu queria que vocês percebessem hoje que ao invés de querermos evitar e fugir dessas situações, essas são situações que Deus nos concede para que aqueles que ainda são inimigos da cruz de Cristo possam ter a oportunidade de transformação pela graça de Deus de suas vidas. Você deve estar preparado para fazer uma defesa ou responder a todo aquele que vos pedir razão. Aí aqui complica um pouco. Porque quando você olha para a palavra razão e você vê que ela é uma tradução ou uma variação da palavra logos no grego, que imediatamente nos remete à ideia do verbo, mas que deveria nos remeter também à ideia da lógica. E se você é como eu, você tem dificuldades com matemática, com alguns pensamentos ou raciocínios lógicos, coisas que exigem um pouquinho mais da sua mente. E aqui eu insisto, é exatamente isso que os que pedem razão da esperança que há em você estão pedindo. Que você então, logicamente, usando o seu raciocínio, defenda a sua fé. E aí nós somos lembrados que fé cristã não é misticismo. Que fé cristã e verdadeira piedade não é aquilo que nós imaginamos então em termos de devocionais ou coisas que são extremamente necessárias para a nossa vida de santidade. Mas isso tudo que nós fazemos é exatamente em preparação para essas situações onde a sua inteligência é desafiada. Mais uma vez a pergunta é clara: você sabe por que você crê no que você crê? Você realmente entende por que você faz algumas coisas que supostamente são bíblicas e que é exatamente por isso que você as deve fazer? Então Pedro está nos lembrando aqui que apesar de nós nos menosprezarmos ou nos subestimarmos, quando todo aquele que pedir a razão da esperança que há em você fizer isso, você deve se lembrar que você é inteligente o suficiente, mesmo que você não tenha todas as respostas. Esse é um grande desafio. Quando alguém lhe pedir a razão da esperança que há em você, você não precisa necessariamente responder a uma pergunta que você não saiba responder. Você pode usar aquilo ali como uma oportunidade para que num outro momento, então, depois de você agora se sentar e estudar sobre aquele assunto e usar a sua razão e inteligência, voltar ao interlocutor para oferecer a ele, então, a razão dessa esperança. Você não precisa se sentir um crente inútil. Você deve se lembrar, então, voltando à primeira ideia ali, que isso requer de você estudo.
dedicação, leitura, vida nos meios de graça, oração, meditação, memorização de Bíblia, de símbolos de fé e tantas outras coisas, para que você esteja sempre preparado para usar a sua razão. E quando alguma informação faltar, não seja tímido em dizer: eu não sou o dono da verdade, mas eu sou o filho do dono. Isso tem adesivos de carro de uma outra maneira. E por ser filho do dono da verdade, você está sempre à frente daqueles cujo pai é o diabo, que é o pai da mentira. Só isso já mostraria a você o quanto você não apenas deve, como também pode defender a sua fé e dar a razão a todo aquele que pede a esperança que há em você. A razão da esperança. E essa é a última expressão, então, dentro desse primeiro ponto. Estamos vendo aqui o que é apologética. Nós estamos deixando a palavra de Deus nos responder essa pergunta. Não estamos aqui partindo de um tratado sistemático ou apologético que algum homem escreveu. Estamos aqui entendendo que Pedro aprendeu com o próprio Senhor Jesus Cristo o que era estar preparado, não ficar preocupado com a defesa que era necessária ser feita, e agora nós então, mais ainda, devemos demonstrar que há uma esperança em nós. Eu mencionei um adesivo de carro, meio transformado, agora vai outro. Deixei de ter esperança e me sinto muito melhor. O que você acha desse adesivo? Você, ao lê-lo em algum carro, você imediatamente olha para o motorista e vê ali uma pessoa completamente infeliz. O que ela está dizendo por meio desse adesivo é exatamente o contrário daquilo que ela realmente precisa e gostaria de ter. É impossível que qualquer ser humano não tenha o desejo de ter esperança por alguma coisa. Isso é extremamente necessário e isso nos torna humanos. Mas nós compreendemos, apesar de não concordarmos com um adesivo desse, essa pessoa não quer ter esperança. A esperança falhou com ela. Para ela, a esperança é a única que morre, e não a última. E é por isso, então, que ela acha que se sente melhor. Vejam só. Nós estamos lidando aqui com a questão da razão. E quantas pessoas, mesmo não tendo esse adesivo em seus carros, elas não manifestam isso em suas vidas ou em suas práticas, revelando assim uma irracionalidade pessimista. Isso é irracional. E são pessoas irracionais que olham para vocês e não entendem por que vocês, sendo pobres, sofrendo, deixando tantos prazeres da vida, ainda são felizes. Não faz sentido. Eu quero ter essa esperança, ou eu vou continuar cometendo suicídio mental. Isso é o que todas as pessoas fazem ou precisam fazer, em maior ou menor medida, para se livrarem desse peso de terem que prestar contas a um Deus vivo e verdadeiro, que atormenta suas consciências constantemente. É isso que o seu professor na academia faz, suicídio mental. É isso que um evolucionista faz ao ainda acreditar nesse mito da evolução, suicídio mental.
É isso que pessoas fazem ao acreditarem em sistemas falidos de política, economia ou qualquer outra coisa, suicídio mental. Elas não querem ter esperança, achando que assim vão se sentir melhor. Você consegue perceber aqui o seu trunfo? Pessoas que lançam o desafio a você a respeito da sua fé, elas estão numa certa medida desesperadas, gritando para que você dê esperança a elas. Agora a pergunta é: você tem esperança? Ou você pensou em comprar esse adesivo aqui? Qual que é a esperança do cristão? Dá uma olhada, por favor, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 24 e 25. Qual é a esperança do cristão? Aqui nós temos uma resposta clara a isso. Romanos 8, 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Sim, Jesus Cristo é a nossa esperança. Nós somos salvos na esperança. Somos salvos pela graça e pelo poder dele. E isso nos impulsiona então a estarmos sempre prontos a fazer uma defesa a todo aquele que pedir a razão dessa esperança. Eu insisto. Esse versículo é maravilhoso para nos mostrar que a nossa fé, que a fé cristã, ela é extremamente racional. Ela tem que ser. Se você não usa o seu cérebro para experimentar a vontade de Deus na sua vida, você ainda não entendeu que o Evangelho é baseado nisso, em proposições bíblicas que você consegue ler ou em português, ou em alguma língua, e que o Espírito Santo, então, por meio da sua razão, faz com que essas coisas se encaixem cada vez mais na sua vida. É por isso que você não aguenta o peso da sua consciência quando você peca. Porque quando você peca, você está sendo irracional. Quando você peca, você está negando a esperança que há em você. Quando você peca, você está agindo exatamente de forma contrária àquilo que diz respeito a quem você é. Essa pessoa que agora deve viver exclusivamente para o louvor e glória do Senhor, especialmente em momentos em que essa esperança for desafiada. Da mesma maneira que nós vimos alguns instantes atrás, que nós somos inteligentes o suficiente para responder a todo aquele que faz esse pedido, essa esperança que há em nós é suficiente também para nós defendermos a fé e ao mesmo tempo atacarmos a fé do inquiridor. Já dizia um grande técnico de basquete: a melhor defesa é o ataque. E quando Pedro nos ensina aqui a fazermos defesa da fé, em nenhum momento ele está nos chamando para ficarmos na defensiva. O Evangelho não é defensivo. O seu objetivo não é meramente defender a igreja, Deus ou qualquer outra questão. O seu objetivo é, por meio dessa defesa, atacar e assim conquistar. E é por isso que nós vamos agora ao nosso segundo ponto.
O primeiro é o que é apologética, que é uma defesa da fé que acaba atacando o ímpio e dando a oportunidade a ele de se arrepender. E é por isso que agora no versículo 16 nós aprendemos como é a apologética. Num certo sentido é fácil nós entendemos o que é a apologética e até temos a coragem de vez em quando fazermos essa resposta ou essa defesa a todo aquele que pedir a esperança que há em nós. Mas o versículo 16 é extremamente difícil. Como é que essa apologética é feita? Aqui Pedro diz: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Você consegue ver a dificuldade aqui? Imagina mais uma vez. É uma pessoa que não teme a Deus, é uma pessoa que odeia o cristianismo, é uma pessoa que não consegue entender como você é feliz sem ter razões para ser feliz, e ela chega então até você para te agredir, agredir a sua fé, agredir a sua reputação. E Pedro diz aqui: nós precisamos defender a nossa fé com mansidão e temor. A palavra temor aqui ela está correta, mas talvez a melhor tradução fosse respeito, mansidão e respeito. Você precisa respeitar o seu professor que não respeita a sua fé. Você precisa respeitar pessoas que discordam de você politicamente e continuam falando a respeito de questões claramente não bíblicas. Você precisa então, com mansidão e respeito, defender a sua fé. E isso nos mostra então que esse desafio lançado por Pedro não é simplesmente vencer o debate e humilhar nossos adversários. E mais uma vez, nós somos aqui confrontados com os nossos sentimentos em relação aos vídeos que nós recebemos ou pelo WhatsApp, ou que nós buscamos no Facebook, ou em qualquer outro lugar. Vídeos, por exemplo, do MBL, Movimento Brasil Livre, onde jovens bem preparados de direita humilham pessoas de esquerda. E aí começa a tocar uma música, vem aquele óculos escuros. Mitou, mitou, mitou. E como é que você se sente? Mitou. Como eu gostaria que fosse eu ali, desafiando essas pessoas, acabando com elas, humilhando-as. Existem vários outros exemplos que demonstram o quanto nós, crentes, precisamos rejeitar esse tipo de coisa. Mitar na internet é diametralmente oposto ao que Pedro está ensinando aqui. E é isso que nos atrai em muitos aspectos. O que me atrai, na verdade, é acabar com o argumento de um arminiano, ou de um batista, ou de qualquer outro cristão que não é tão reformado quanto eu. Mitou! O que me dá prazer, então, é eu pegar um evolucionista, um homem que odeia a Cristo, e acabar com ele, fazê-lo passar vergonha na frente das pessoas. Mitou! Eu gostaria de citar aqui, mais uma vez, do livro A Batalha Pertence ao Senhor, um livro sobre apologética, algo que nos ensina muito a respeito desse versículo. Ao que parece,
Os cristãos têm muito a aprender sobre isso. Nossa reação natural ao sermos confrontados ou perseguidos, ou quando tentados a contra-atacar como coitados, é nos lançar contra os nossos oponentes de uma forma mais dura do que eles nos trataram. Nosso primeiro impulso, com frequência, é sobrepujar a beligerância deles, gritar mais alto ou lutar com mais força. Mas Cristo, que trazia consigo a autoridade dos céus e da terra, não estava interessado em uma luta pelo poder. Ele não tinha a intenção de mostrar os poderes constituídos que estavam realmente no comando. Cristo respondeu a seus acusadores com mansidão e humildade. Como é que a gente não consegue entender que num debate com alguém que quer acabar conosco, o fato de nossa atitude para com essa pessoa não ser acabar com ela também, mas oferecer a ela vida eterna? Até o mais ímpio e irracional e desesperado pecador vai perceber que há alguma coisa diferente ali. E é isso que Pedro está nos ensinando. Que nós precisamos então fazer essa defesa com mansidão e respeito, ainda por cima com boa consciência. Não dando razão para sermos acusados de inconsistência. Não, nós não somos perfeitos. Se vasculharem as nossas vidas, vão descobrir alguma coisa, com certeza. Nós parecemos que sempre temos algo a esconder, algum segredo. E isso muitas vezes nos tira o sono, nos tira a tranquilidade. Sabemos que a nossa consciência não é tão boa assim. E é isso que Pedro está falando. Ao defender a sua fé diante dos inimigos mais ferrenhos, se lembrem que vocês foram salvos pela graça somente, que vocês eram inimigos de Deus também, que a sua boa consciência hoje não diz respeito à sua vida perfeita, porque ninguém tem uma vida perfeita, mas diz respeito à graça de Deus na sua vida. Que mesmo quando você erra, ou principalmente quando você erra, continua te levando a vida eterna. A boa consciência significa isso. Sim, termos uma vida irrepreensível, nos esforçarmos para isso, mas principalmente lembrarmos aos nossos opositores que se há algo contra nós, isso já está pago em Jesus Cristo. Isso já está coberto com o seu sangue. Nós somos mais alvos do que a neve e nos esforçamos no Espírito Santo para sermos ainda mais santos. Não precisamos esconder as nossas falhas. E essa é uma forma de mostrar então ao seu inimigo, ao seu interlocutor, que o seu grande propósito ali, nessa oportunidade que o Senhor Deus te dá, é que ele também tenha essa boa consciência e essa esperança que se encontram apenas em Cristo Jesus. Talvez você não entenda assim, mas o final do versículo 16 é mais uma vez uma forma de Pedro estar falando aqui que o propósito e o objetivo de tudo isso é a salvação do ímpio. O versículo 16 então diz que a apologética deve ser feita com mansidão e respeito, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Parece que Pedro está dizendo aqui que o objetivo é o debate pelo debate. É apenas envergonhar o adversário. É apenas fazê-los calar. Mas tudo isso
faz parte de um propósito maior, que é aquilo que Pedro disse lá no versículo 12 do capítulo 2. Leiamos mais uma vez, prestem atenção. 1 Pedro 2,12 já deixou para nós a temática que Pedro ainda está tratando aqui, agora de forma apologética. Ele fala: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Os inimigos serão calados, os inimigos ficarão envergonhados, eles não terão mais qualquer argumento para desafiar a sua fé. E isso não é suficiente para nós. Nós queremos ver esses homens, essas mulheres prostrados diante do Senhor Jesus Cristo e glorificando o nome dEle, e fazendo agora apologética com outras pessoas, para que mais e mais eleitos venham para o Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia em Provérbios 26. Tudo isso que nós falamos nessa noite é apologética pressuposicionalista. Ou seja, você já pode sair daqui hoje dizendo que você é um apologeta pressuposicionalista, mesmo que você não saiba o que significa isso. Em Provérbios 26, 4 e 5 nos dão então as ferramentas para concluirmos aquilo que Pedro está dizendo lá. Todas as vezes que alguém pedir a razão da esperança que há em vós, a sua defesa passa exatamente por esses dois versículos, que parecem se contradizer, mas a Bíblia não tem contradição. Provérbios 26, 4 e 5 dizem assim: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. É para responder segundo a estultícia do insensato ou não? A resposta é sim. É para fazer os dois. Em todas as situações de apologética em que Deus me colocar providencialmente, diferentemente de muitos teólogos e muitos cristãos que insistem em uma apologética não tão bíblica assim, nós devemos começar então respondendo ao insensato, não de acordo com a filosofia dele, mas de acordo com a palavra de Deus. Esse é o pressuposto dos pressupostos. A palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas pastor, o meu professor não acredita nisso. O meu vizinho não acredita nisso. Mas você acredita. É a resposta do grande filósofo David Hume, quando foi questionado porque ele ia a um culto ouvir Whitefield pregando. Alguém disse para ele: mas Hume, você não acredita nisso? E ele fala: mas ele acredita. Ele acredita, você tem a arma na mão. Não interessa se o seu interlocutor acha que essa arma é falsa ou não, atire nele. Atire nele e deixe o Espírito Santo fazer a obra dele. E aí, e só então, você complementa a apologética respondendo ao insensato segundo a estultícia dele, mostrando o quão ridícula é a posição filosófica, toda e qualquer,
que não flui das Escrituras Sagradas. Você é inteligente o suficiente para isso. Você foi chamado para isso, o Espírito Santo lhe capacita para isso. Imagina você fazendo isso e vendo pessoas sendo salvas pelo poder do Espírito Santo, pelo seu intermédio, pela sua fidelidade. Nós terminaremos agora no Evangelho. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 22. Mateus 22, versículos 41 a 46, aqui nós temos um dos exemplos, um dos modelos do que é defender a fé e como fazer isso. É óbvio que o mestre é o principal modelo. Mateus 22, versículos 41 a 46. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Não existe mais apologética, porque o ímpio agora é colocado contra a parede e ele é desafiado: ou você crê ou não no filho de Davi. E o nosso maior testemunho é esse: aquele que é maior que Davi, ele se fez homem para vencer todos os argumentos da cruz do Calvário. E quando você manifesta esse poder a todos os inimigos da cruz, tenham certeza que os que pertencem a Jesus Cristo virão mansinhos e humildes e se quedarão aos pés do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Quem não quer participar de um desafio assim? Você está preparado? Não? Então prepare-se, porque agora não há mais desculpas nem apologia para a sua fuga, para a sua negligência. Vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado porque o Senhor nos chama e nos capacita. O Senhor não nos coloca em situações que nos fazem simplesmente passar vergonha porque não temos respostas ou não nos achamos prontos e preparados o suficiente para ali defendermos a nossa fé. Sabemos que precisamos nos dedicar ainda mais ao conhecimento da fé cristã e a tantas outras ferramentas que o Senhor mesmo nos concede. E te pedimos essa noite, ó Deus, que o Senhor nos ajude então a praticar essas coisas. Não apenas ler livros sobre isso e admirar pessoas que debatem tão bem com infiéis, mas que o propósito seja sempre a glorificação do Senhor, por meio da salvação de ímpios. E sabemos que tudo isso depende exclusivamente do poder do Senhor, da graça do Espírito Santo, usando a palavra para salvar ou condenar pecadores. Tende misericórdia de nós e usa-nos poderosamente para a expansão do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém.